Bueno, así con la grabación, los que no están pueden accesarla después y lo que decidamos acá, los que llegan ahí después, si no concordan con las cosas, me avisan. Bueno, primero quiero hablar, volver a ver ustedes todos hace un montón de tiempo. E vou falar em português hoje, tem mais brasileiro que argentinos. Então, então hoje eu vou judiar dos argentinos. Bom, queridos e queridas, tem gente que está aqui pela primeira vez. Eu vou pedir, inclusive, que se apresentem, né? No caso, Maria Eduarda e a Najara, que nunca estiveram conosco, até para deixar registrada a presença de vocês chegando agora, né? Quem são vocês, é, e, e, e principalmente qual é o sonho da pesquisa de vocês, para deixar isso com o tempo, vocês se sentirem mais do que nada à vontade aqui e conectadas com todas as loucuras que aqui só tem gente esquisita, não vai, né, Tiago? Não é, Rodolfo? Vão se apropriando desse ambiente que vocês escolheram. Eu só convidei, vocês é que aceitaram. Então, eu não posso fazer mais nada por vocês. A partir de agora, vocês estão dentro. Então, queria pedir, Maria Eduarda, se você pudesse se apresentar. Pode falar em português tranquilo, que Mariano e Carlos se organizam, Gasti, que está acá, se organizam para... Habla despacito que te compreendo. Bom, eu também posso falar em espanhol, mais ou menos, mas vou apresentar em português, então, devagarzinho. Meu nome é Maria Eduarda Sesto, sou estudante da Universidade de Brasília, atualmente no meu sexto e sétimo período, mais ou menos. E, bem, minha área de estudo que eu quero aprimorar é sobre a militarização do espaço e também questões de patrimônio comum da humanidade, a questão dessa sustentabilidade relacionada ao patrimônio comum da humanidade. E por isso que eu quis ingressar no GT e sou muito feliz por estar participando dessa reunião junto com vocês. Obrigada, Madu. Bom, Najara, tá aí? Ô, professora, boa noite. Eu vou pedir desculpas por não estar com a câmera ligada, que a iluminação aqui também não está muito boa, eu estou pelo celular. Eu Sem sou Najara, problemas. sou estudante do doutorado em Engenharia e Gestão de Recursos Naturais pela UFCG. Acredito que meu tema seja o mais diverso, né, do grupo, que quase todas as pessoas pesquisam sobre a questão espacial. Eu pesquiso Não, não, sobre... Não? não, Que bom. não, um pouquinho, cada um vai falar um pouquinho. Tem gente do espaço aqui, mas não é só isso, não. Ah, que bom. Repete só, Najara, para deixar registrado o que que é o FCG, porque não é todo mundo que sabe as nossas sopas de letrinha, né? E qual que é Então, a tua, qual que é a tua formação, né? Você tá na... Ah, Maria Eduarda é Relações Internacionais, né? Para deixar registrado. E a Najara vem, aí conta, você que tem que contar, venho não eu. da Administração e das Relações Internacionais, são duas graduações. Atualmente eu estudo doutorado em Engenharia e Gestão de Recursos Naturais, porque desde o mestrado eu decidi seguir na linha ambiental. E o doutorado é na Universidade Federal de Campina Grande, que fica no estado da Paraíba, né, no Brasil. O meu tema de pesquisa está sendo as relações Brasil-China para o desenvolvimento rural sustentável, né, passando pela concertação ecológica, né, das relações da China com outros países. Ótimo, querida. E a Najara, ela tem um vínculo, né, com o G-China, que é o grupo, né, que aí a Isabela está aqui também, vai, pode ser é a mãezinha mesmo, a Isabela e a Camila Dainá, que não participa do nosso grupo, mas a originalidade do G-China veio da iniciativa das duas, lá na UNB, e elas fizeram G-China
se constituir numa coisa extremamente profícua e sustentável, né? Que já são 5 anos, a China comemora 5 anos agora no mês de setembro, e, e nós estamos num momento de muita celebração, porque perseverou a ideia das duas e ficou do gigante que é o China hoje, praticamente em todas as universidades brasileiras, pelo menos tem alguém, uma sementinha do China, que é um grupo plural, né? O foco é China, mas não só, e aí as temáticas são as mais diversas possíveis. Eu, a Isabela também, acho que participa, ela pode falar mais, Najara já participou, e é daí que a gente se conheceu. E a Najara, ela não falou, mas eu vou criar o vínculo, ela tem um vínculo, inclusive, de escrita, a respeito da civilização ecológica, que é um conceito, né, que a China traz para fazer uma análise e avaliação, uma lente teórica e conceitual, epistemológica, sobre a questão de sustentabilidade. Então, o que, que é sustentabilidade na China? O que é, aquilo que nós chamamos de desenvolvimento sustentável? É por essa lente e inúmeras variáveis da civilização ecológica. E a Najara, por sua vez, tem escrito e tem como orientador dela o Niklas Weins, que é um aluno que eu conheci na Unicamp há muitos anos atrás, em 2019, acho que a gente se conheceu. E o doutorado dele é especificamente sobre civilização ecológica, então é algo que a gente pode depois disponibilizar para vocês, porque vale muito a pena esse olhar, né? Eu acredito nessa conjunção de epistemologias para a gente ter essa lente, né? A gente, pensando como latino-americanos e como produtores da academia, do que podemos admitir como sul global, eu acho que se a gente enriquecer, né, o nosso cardápio aí de opções de lentes teóricas, nunca é demais. Então, recomendo muitíssimo, não só o trabalho do Nicolas, como tudo que vem aí a ser produzido entre ele e a Najara, e depois a Najara até tem muito mais propriedade que eu para fazer um dia uma apresentação para nós aqui, já está devidamente convidada, tá bom? Bom, estou vendo a Pamela, chegou aí. Oi, querida, sumida, eu também estava desaparecida, então a ideia é você se apresentar, dizer o que você tem paixão para sua pesquisa e deixar a gente, você ficar totalmente à vontade entre nós, como a Najara falou, que a maioria pesquisa espaço. Muito pelo contrário, são alguns que pesquisam espaço. Hoje aqui estão Rodolfo e Lucas, né? A gente tem de tudo aqui. Isso aqui é uma grande salada latino-americana. E a ideia é ampliar cada vez mais os temperos disso aqui, tá bom? Então, Pamela, querida, seja bem-vinda. Obrigada, Laura. Muito bom conversar com você de novo. Vamos parar de sumir. Se Um, eu- apresenta, querida, e a tua ok. pesquisa, qual é a tua formação, da onde você veio, onde você está e para onde você pretende ir. Pronto. Oh, ok. Complexo, mas vamos lá. Boa noite, pessoal. Meu nome é Pamela. Atualmente eu faço mestrado na Universidade de Brasília. Minha linha de pesquisa é segurança internacional. Eu falo sobre questões de segurança fronteira aqui na região da Amazônia, da Amazônia brasileira. Bom, minha graduação foi em Relações Internacionais, também aqui em Brasília, só que no Centro Universitário de Brasília. Futuramente, daqui pouco tempo, pretendo continuar minha carreira, minha formação acadêmica, não sei se em um doutorado, não sei se em um outro mestrado, mas são situações que eu posso analisar no futuro. E, bom, é isso. Eu preciso falar mais alguma coisa, Laura? Não, Especificar mais querida, alguma só coisa? não, só isso, é só para você chegar, porque né, tá gravada
da reunião, não são todos que estão aqui hoje, são hoje 34 membros, então, como não estão todos, depois as pessoas assistem, né, a reunião e Ok. se interagem entre vocês. E aí, rapidinho, só para vocês três saberem quem nós somos, né? Então, vamos lá. Vocês três sabem quem eu sou. Eu sou a maluca da Lauro Rejola, geógrafa, formada pela Universidade de São Paulo, pelos braços de Milton Santos. Então, tem uma a força aí diferente naquilo que eu penso e a forma como eu exerci minha carreira na área de gestão de infraestrutura, e é por isso que esse grupo de infraestrutura é o aplicar a minha empiria de 25 anos trabalhando na Amazônia. E aí fiz a especialização, mestrado, doutorado em Relações Internacionais, e agora a primeira novidade do dia. Agora, e a partir de hoje eu posso contar com todas as letrinhas, e aí a história da maluca faz sentido. Eu estou fazendo 3 pós-docs a partir de hoje. Um na Unicamp, Minerais Estratégicos para Eletromobilidade. Um na UNB, na área de segurança e defesa, mas não necessariamente segurança e defesa, mas eventos climáticos extremos e o impacto sobre infraestrutura. E o terceiro na USP, com a professora Cristina Godoy, que o papelzinho chegou ontem, por isso que eu estou hoje, por isso que eu posso falar hoje, sobre data centers e risco energético. Então, cabos submarinos e tudo mais que tem esse país aí para assegurar o bom funcionamento da inteligência artificial, mas que demanda uma carga absurda de consumo de energia e de água, então é isso. Então, os três se interagem, se integram e eu vou dar conta, só para informar. É isso. Tiago, fala um pouco do você, amor. Eu acho engraçado que sempre só pra mim, né? Não, a Laura olha e eu falo, professora, quanto mais inteligente vai ficando, maior vai ficando o óculos. Eu comecei a perceber isso. Com o dia que eu chegar, aumentar só um pouquinho, eu vou ficar feliz já. É porque eu não enxergo mais, eu tô quase numa televisão para poder ver. Eu acho. Então, gente, boa noite. Eu sou o Tiago, eu sou formado em Relações Internacionais, então eu conheço muito dessa perspectiva que a gente começa, que muita gente, muitas pessoas aqui compartilham esse ponto de vista inicial, mas eu fui para Geografia. Eu brinco que eu e a Laura a gente fez o caminho inverso. Eu comecei nas RIs, ela começou na Geografia, e agora eu fiz o mestrado na Geografia e estou fazendo doutorado na Geografia agora. Eu estou ali na metade do segundo ano, eu faço na Federal do Paraná. Então, eu moro aqui em Curitiba. E meus temas de pesquisa hoje é geopolítica e paz. Eu me interesso muito por essa articulação, mas como é dentro da geografia, me incomoda muito às vezes que eu me esbarro em coisas das RIs que eu falo, mas isso a geografia faz melhor, ou dá para fazer de outro jeito. Então, é um debate ambiental um pouco, é um debate de segurança, é um debate de política externa, mas pensando o espaço, é o espaço geográfico, o espaço do Milton. Então, minha perspectiva compartilha bastante com o que a Laura tem como ponto de partida também, nesse sentido. E, enfim, seria mais essa pegada. Ah, o que que eu quero fazer depois, né? Depois eu acho que eu quero tomar uma água e assistir algum filme. Isso eu posso dizer que tá certo para hoje à noite. Mariano, por favor, querido. Bueno, buenas noches. Bueno, yo voy a hablar en español despacio. Ahora voy a retomar a la brevedad mis estudios de portugués, así que espero en otras reuniones poder hablar por lo menos en portuñol. Bueno, yo soy sociólogo por la Universidad de Buenos Aires. Hice un doctorado en Derecho también en la Universidad de Buenos Aires. Y actualmente soy profesor adjunto por la Universidad Nacional de Luján. Tengo también soy investigador del Instituto Gioja de la Facultad de Derecho. Soy investigador del Instituto Nacional de de Investigaciones Científicas y Técnicas, que es el CONICET Argentina. Y yo el doctorado lo hice vinculado con temas ambientales, de cuencas, de conflictos socioambientales. Y ahora lo que estoy preparándome para
postdoctorado para el próximo año vinculado con tema de gobernanza de la cuenca del Río de la Plata y también quiero ver la relación con la cuenca del Amazonas, la perspectiva de una gestión intercuenca, que estuve viendo que hay poco trabajado y creo que es una temática de un gran potencial geoestratégico muy importante para analizarlo desde una perspectiva de la hidropolítica. Y bueno, un gusto para los nuevos integrantes ahí conocerlo, me parece sumamente interesante las líneas de investigación que están trabajando. Graças, Mari. Para vocês que chegaram, só para vocês entenderem a coordenação desse GT, eu compartilho com Mariana, né? A nave mãe saiu do nosso coração, então vocês de alguma forma vão poder, né, junto a ele também explorar uma orientação acadêmica, inclusive para os nossos futuros projetos e processos, tá bom? É, a Ana entrando aí. Que bom, chegou a Aninha. Bom, eu vou pela ordem que está aparecendo aqui para mim, tá? Então, Rodolfo seria o próximo. Oi. Ainda estou digerindo 3 pós-docs ao mesmo tempo, Laura. Um já seria difícil, eu não consigo nem imaginar 3 ao mesmo tempo. Tá bom, a gente vai dar conta, não me assusta. Não estou assustando, né? Eu tenho certeza que você vai dar. Eu que acho que não conseguiria. Pero a duras Então, penas estoy con un postdoctorado, aparte con varios años pensándolo, y Laura está con 3. No, la verdad que no, muito corajosa. sí. Então, eu sou o Rodolfo, eu sou advogado, eu mexo com marcas e patentes, mas da área espacial. Mexo bastante com patentes de propelentes de foguetes no pessoal de São José, dos Campos. E eu finalizei um mestrado na Unifa, que foi onde eu conheci a Laura também, em Ciências Aeroespaciais. A minha linha de investigação é espacial, mais precisamente os veículos lançadores, tanto do Brasil como de qualquer parte do mundo. Eu gosto muito desse tema e eu conheço a história a fundo de qualquer país. E atualmente agora eu estou fazendo também engenharia da computação na Univesp. Eu acho que eu nem falei para a Laura isso. Porque eu gosto da parte de sistemas embarcados, da parte de eletrônica e programação, tanto de foguetes, drones e aviões. Eu quero entender melhor essa parte também. Eu acho que é isso. Obrigada, Rodolfo. Eu não fui para a área da ciência da computação ainda. Ainda, viu? Então, só que tem um detalhe, eu preciso contar, não, eu preciso falar. Não, tudo bem, vocês me acharem que eu estou maluca. O meu doutorado na USP é no Centro de Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina. Não é na geografia. Não vai ter como fugir muito, então. Então, em algum momento, né? Os bons estagiários vão fazer a parte que eu não tenho ideia de como faz, só que eu vou saber pedir com jeitinho. Eu falei, eu queria. Assim, bom. Bora. Carlos Aprile. Sí, buenas tardes, buenas noches. Disculpen, estoy un error de cálculo y me quedé a mitad de camino llegando a casa, por eso estoy sin la cámara. Bueno, yo soy ingeniero civil, trabajo en la parte ferroviaria desde que me recibí y comencé y terminé una maestría en planificación de la ingeniería urbana y bueno, estoy un poco en búsqueda del tema de tesis. Estoy en el grupo desde enero y o sea, he escuchado todas las presentaciones que han hecho y bueno, la verdad que todos los temas me resultan muy interesantes como para tomar algún tema y avanzar con mi tesis. Pero bueno, todavía por unas cuestiones no he podido arrancar, pero espero en breve poder definirlo.
Y bueno, felicitaciones Laura por los 3 postdoctorados. La verdad que es, de escucharlo nomás ya es impresionante. Graças, querido. Lo mejor que Carlos não contou, este homem vai para a China e conversa com eles. Ele criou cartinhas de Pokémon, sabe? Igual do Pokémon, só que são as peças do trem, do trilho, e eles conversam assim. Claro que o Carlos também fala um pouquinho, né, de mandarim, coisa que eu também comecei a aprender, mas enfim. Ujú. Essas cartinhas que o Carlos criou facilitou demais a forma de negociar, ou seja, é um método que ele criou para poder conversar com os chineses, porque as peças, imagino que é a respeito de trilho, é, é, enfim, eu deixar muito mais o Carlos falar do que eu não tenho essa propriedade, mas para mim é tão encantador isso que você fez. Todavía, Carlito, todo lo que hiciste para una facilitación de todo eso. Y me encanta que es una solución que encontraste para la colaboración, para cooperación, ¿sí? Sí, De, justamente con respecto a esas cartitas, que son de terminología muy específica del mundo ferroviario, este año, ahora hace poquito lo presenté para un programa que tiene la Universidad de Buenos Aires con distintas universidades de China, y de la Universidad de Chilín me respondieron de que, bueno, le tengo que hacer algunos ajustes para que entre dentro del programa, pero aparentemente puede ser un tema de intercambio con la Universidad de Chilín. Sí, la verdad que muy bueno. desde la primera vez que la vi, dijo, tiene un poder, tiene una cosa en la mano que no tiene idea. Y Sí, es es algo que sumamente podemos, específico, sí. pero bueno, al que está en tema le resulta... No, y eh, se puede replicar para todos, todas las tipologías de infraestructura, para ferrocarriles, rodovías, espacial, lo que sea, porque es un diálogo, es un vocabulario, y tiene, después, en la otra oportunidad, tiene una fase en castellano, en la otra en chino, entonces mm, se reconoce lo que es el equipo, ¿no? El término que estás hablando. Así que, gracias, Carlos. mm. Lucas, Oi, gente, tudo certo? Eu sou um dos pesquisadores aqui da área espacial, que foi uma sequência aí, né? Foram quase todos, acho que na sequência, né? Por coincidência. E atualmente eu estou meio um pouquinho afastado da pesquisa, mas o meu tema de mestrado foi a corrida espacial entre Estados Unidos e China. E depois eu posso até mandar aqui, né? Eu não lembrei de mandar para quem quiser dar uma olhada do pessoal novo. Mas, enfim, eu sou interessado em quase toda e qualquer questão de política espacial, seja desses dois países do meu tema de pesquisa, seja outros. E tamo aí, é isso. obrigada, querido. Eu sou da UNB, né, da Universidade de Brasília, foi onde eu conheci a Laura. Não conheci mais ninguém também, mas, enfim, nos conhecemos aqui pelas telas. É isso. Ahí, Gasti, Isaías, yo te presento, puede ser, para que no escribas, puede ser, sí, porfa. Gasti es estudiante de ciencia de la computación acá en Avellaneda y es un experto en inteligencia artificial. Así que Gasti está aplicando la empiría, haciendo de la empiría ahora su formación, ¿sí? Así que todo que necesitamos de estos temas de la inteligencia artificial, Gasti lo maneja y lo conocemos, sí, hace tiempo y podemos brindar con cosas, con
con todo lo que nosotros necesitamos para hacermos nuestros, desde gráficos hasta pesquisa, lo que sea. Vamos a profundizar todo lo que necesitamos y poner en las manos de Gasti todo que todo su conocimiento a nuestro servicio, una vez que nosotros, de acá, nadie de la ciencia de la computación, hasta un momento, yo no sé si va a llegar. Entonces, gracias, Gasti. Guará. También sin mic. Bueno, Guará, para quem não sabe, além de ser geógrafo, engenheiro mecânico, chefe de cozinha, é meu marido. Tá aqui, ó. Então, Olá, é o meu parceiro. o assistente. Diz ele que é meu passante, em castelhano, ou meu estagiário, mas é tudo mentira. É um poder de produzir coisas incríveis, as pesquisas, e nós já com o Mariano também, a gente já fez várias investigações aqui de materiais, e essa parte de infraestrutura, inclusive, pela sua formação, ele domina, para botar isso e nos ajudar isso de alguma forma a compartilhar e fazer essas planilhas malucas que nós nos propusemos a fazer aqui, né? Que nem todos ainda acho que conhecem. Então é isso. Najara já foi. Isabela Neres. Olá, eu tô com o microfone, mas não vou poder ligar a câmera, que eu não tô num local muito privado. Mas então vou me apresentar rapidamente. Eu sou Isabela Neres, eu me formei em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília. Desde então tive muito interesse pela questão de clima e de China também. Foi então, né, que surgiu a oportunidade de criar o G-China junto com a Camila. Mas estou bem mais afastada do G-China por enquanto, né? É, Acho que de segunda vai ter, né, uma semana da China, então vou tentar dar uma passadinha em alguma das palestras. Recentemente eu terminei o meu mestrado também em Relações Internacionais, Política e Estudos de China pela Universidade de Pequim. E a minha tese foi também sobre a questão espacial, né, como muitos colegas aqui fazem essa pesquisa, mas com foco maior no programa do CIBERS entre a China e o Brasil, e de uma perspectiva um pouco mais, assim, social, né? Então, eu tô vendo até aqui, né, que nesse documento compartilhado tem o meu tema, e na verdade eu mudei praticamente tudo, né? Eu só mantive mesmo a pesquisa no programa, mas o meu tema ele focou muito mais nos motivos que levaram, principalmente políticos, o programa a ter início, né? E como que o programa ele sobreviveu na sua primeira década, mais ou menos. Então, consegui ter contato com engenheiros, né, que trabalharam, na verdade, que ainda trabalham no programa até hoje, e eles puderam compartilhar muito da experiência de como que foi trabalhar entre duas equipes de dois países muito diferentes, nos anos 80 e 90. Atualmente, assim, ano passado eu entrei no grupo, mas acho que não sou como a Laura, eu subestimei bastante a minha capacidade de fazer várias atividades ao mesmo tempo. Então acabou que pesou bastante a tese para mim também, tá morando fora e ter que lidar ali com muitas outras questões. Então eu acabei não podendo participar tanto do grupo quanto eu gostaria. E agora que eu já me formei, acho que o meu objetivo é estar mais ativo no grupo, né? Até para não me afastar tanto da academia. Eu não tenho objetivo tão próximo de fazer um doutorado ou continuar academicamente de alguma forma, mas eu tenho sim o objetivo de continuar tendo contato assim com as discussões, né? E poder ajudar da forma que for melhor, né? Então, esse semestre espero poder compartilhar mais com o grupo, e ajudar também no que for necessário. Muito prazer a todos. Obrigada, querida. Seja bem-vinda. Você já voltou ou você está na China ainda? Voltei já, voltei, Ah, acho que tem um mês. tá bom.
Então, seja bem-vinda. Não vai faltar coisa para você fazer, pode ficar tranquilo. Arthur, Oi. Oi, boa noite todo mundo. Meu nome é Arthur, eu me formei em Relações Internacionais na Universidade de Brasília, tenho um mestrado com foco em Política Internacional pela UFSC, que eu pesquisei é, a cooperação estratégica da China com a Rússia nessa última década do século XXI. E eu conheci a Laura na UNB ainda, numa disciplina de geopolítica que ela ministrou. E eu tô no grupo, assim como a Isabela Neres, eu também não tenho, assim, planos próximos, vamos dizer assim, de fazer um doutorado ou algo assim, mas eu tenho a vontade de talvez no futuro fazer, ou então um outro mestrado. E agora, por causa das minhas condições de trabalho, eu tô mais interessado ainda no tema que a Laura falou de data center, porque eu estou trabalhando com empresas de energia do setor elétrico brasileiro. Então, é um tema que eu tenho me interessado bastante e estou empolgado para, quem sabe, a gente escrever um artigo aí nesses próximos meses. É isso. Obrigado. obrigada, Arthur. Bom te ver, querido. Bom, falta o Heitor e a Ana. Então, Ana primeiro, apareceu a Ana primeiro aqui para mim. Tá dando para ouvir? Sim, querida. Bom, boa noite. Deixa eu ver se eu consigo ligar essa câmera, porque essa câmera tem dado problemas aqui. Vamos ver se vai. Acho que foi, né? Deu certo. Tá bom. Boa noite a todos. Meu nome é Ana. Eu sou graduada em Relações Internacionais pelo CEUB. Eu me formei em dezembro do ano passado, então ainda é um pouco mais recente. Atualmente estou fazendo mestrado em Ciências Militares na Escola de Comando Estado-Maior do Exército, aqui no Rio de Janeiro. A Laura me adotou aqui no grupo com muita alegria. Eu gosto muito desse GT, assim, tenho acompanhado sempre quando colocam no grupo as produções, enfim, tenho ficado muito feliz pelo que conseguimos até agora e eu também vou estar presente no CAB, é o que tudo indica. Então, vai ser bom ver alguns pessoalmente e atualmente eu pesquiso Atlântico Sul, né? Na verdade, eu pesquiso dilema de segurança no Atlântico Sul. Então, é um pouco mais voltado para a questão da autonomia estratégica do Brasil, é muito mais relacionado à defesa, mas também eu entrei no grupo com essa intenção de aprender mais sobre o Atlântico Sul, porque é um tema novo para mim. Eu tenho já um conhecimento prévio sobre dilema de segurança, mas eu estou explorando as formas como eu consigo aplicar ele e o Atlântico Sul tem me interessado muito. Então, eu estudo a questão das opacas também, que é a Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul. Eu e a Laura tivemos um artigo no IPEA aprovado, né, Laura, para publicação, sobre conectografia e infraestruturas críticas. Então, é uma alegria estar aqui. Eu pretendo fazer doutorado assim que eu terminar o mestrado e eu pretendo ser professora. É o sonho da minha vida. Então, é isso, um prazer conhecê-los, alguns rever aqui na reunião e espero que tenhamos aí um bom período. Obrigada. Obrigada, querida. Bom, gente, tudo que foi produzido pelas mãos da Ana, o tesouro desse grupo foi feito por ela nesse primeiro semestre. É baseado nos levantamentos que começaram pelas mãos do Guará e com os Isaías, que passaram pelas mãos dela e se transformaram em uma pesquisa que vocês vão ter oportunidade, a gente vai compartilhar absolutamente tudo com vocês no abençoado Drive, que eu juro que eu vou fazer agora, porque chega dessa coisa no meu computador, passei, não passei, já acabou. O Arthur, quando eu fazia, dava aula de geopolítica, era o meu anjo da guarda para isso, mas agora nós temos mais ferramentas disponíveis. Então, Ana, o grupo inteiro nem sabe do que você foi capaz, do que você fez, e a gente já te agradece imenso, imenso.
todos os trabalhos que vão sair a partir do material que você organizou é espetacular, é espetacular. Vocês vão, não sou eu, não é aquela coisa de mãe falando de filho, não, é de verdade, viu? Então, daí para diante, o que vocês têm desafios aqui, vocês têm que para chegar pertinho da Ana, ó, você comer muito arroz e feijão. Bom, Heitor, seja bem-vindo, Heitor. Não te ouvimos, tá sem microfone. O microfone tá. Não? Alô, tudo bom? Sim, tá bem? Alô, consegue escutar? Agora te Eu tenho. ouvimos, mas o Não, acho vídeo que está não. congelado. Agora sim, agora sim. Oi? Vídeo e áudio. Qualquer coisa você fecha o vídeo, se for o caso, Heitor. Nem áudio, nem vídeo. Teu sorriso lindo, e olha lá. Não? Eu tô... Acho que tem que Acho que eu vou fechar o fechar. vídeo. Isso, Eu tô... pronto. Agora deu. Agora estamos te ouvindo. Vocês estão escutando agora? Eu vou mandar mensagem. Vocês estão escutando? Gente, que confusão. Estamos, Alô? estamos, Eu... estamos. Agora Ah, estamos. tá. Agora pode falar. Estamos Obrigado. te ouvindo. Desculpa. Imagina. Eu sou Heitor, eu sou aqui de Goiânia. Eu sou formado em Relações Internacionais e atualmente eu trabalho com mudanças climáticas. E então, não muito a ver, né, na área, mas na verdade para mim super a ver, porque quando a gente fala de infraestrutura, as mudanças climáticas vão impactar a infraestrutura, então eu sinto que nesse GT eu consigo me conectar com o que eu sou formado, ao mesmo tempo que aprender um pouquinho mais do meu trabalho. Então, esse é o meu objetivo. Mas é isso. Ótimo, Heitor. Muito obrigada. Seja bem-vindo. Bom, eu vou voltar lá para o Word, né? Onde eu estava mostrando, analisando aqui a reunião, ó, o roteirinho da nossa pauta. Vocês me ouvem? Estão me ouvindo? Sim. Ah, tá, beleza. É porque eu achei que não tinha me desmutado. Bom, é, feitas as apresentações, hoje realmente faltou o Luiz Castilho entrar, porque daí o grupo dos espaciais estava completo, né? Mas só para aqueles que estão chegando agora, eu fiz uma pauta dessa nossa reunião baseado no que foi produzido e nós conseguimos lograr efeito aí no primeiro semestre, né? Tinha deixado a decisão, e por isso que ficou na tela aí para vocês. Existe um mini simpósio que nós organizamos e submetemos ao terceiro Congresso Brasileiro Espacial, que vai acontecer em Brasília, do dia 22 ao 24 de setembro. E cada um de nós aqui, no caso Luiz Castilho, que não está, eu, doutor Mariano Memoli, a Isabela, que aqui ainda estava como mestranda, né, Isa? Tem que mudar isso. O Eduardo Williams e o Rodolfo e o Lucas, né, estão aqui hoje, a maioria deles, mas a ideia é que a gente confirme, não só os títulos, tudo bem, que isso a gente não vai poder mudar muito, mas a ordem, se realmente todo mundo vai ter disposição, e a nossa apresentação está marcada para o primeiro dia, na parte da tarde, das 2 às 6 da tarde. Vai ser online, né? Porque eu acho, não sei, Lucas, você está morando aonde? Em Brasília? Eu estou em Brasília. Sim. Eu falei com você mais cedo porque na minha É, cabeça era presencial, mas então, não, porque se você puder ir, seria. Eu vou fazer de tudo para ir, né? Vou realmente envidar todos os esforços. Mas a Ana vai estar, e vou incluir a Ana como moderadora do nosso grupo para que a gente tenha um ponto focal lá da nossa equipe, que nos conhece e que nos ajuda, se for o caso, com a questão, inclusive, tecnológica lá, né? Mas se você puder ir, seria incrível, né? Pelo menos ter a tua presença
lá no momento. Consigo Vai sim. ser das 2 às 6 da tarde, aí eu não sei se você precisa conversar com o teu chefe, aquelas coisas de fazer cartinha, né? A gente faz papelzinho, cartinha, tudo que for. Se você puder ser liberado no dia 22 para participar, tá bom? Não, isso tranquilo. Eu devo conseguir a tarde inteira e fico por lá. Tá Daí ótimo, qualquer então. coisa eu te aviso. Bom, no mais é isso, é definir. Rodolfo não vai poder ir, né, Rodolfo, pessoalmente, mas tá confirmado. Ontem eu estive na Universidade de La Plata, conversei com o Eduardo Williams, ele também confirmou. Agora à tarde eu conversei com o professor, eh, com o doutor Mariano Memoli. A Isabela, eu não sabia se ela tinha voltado ou não, então se você estiver em Brasília, Isabela, o mesmo para você, né? Se você puder participar presencialmente, e aí nós que estamos na Argentina participamos online, tá certo? Bom, em relação ao que nós produzimos, então eu listei, fiz tópicos aqui até para atribuir, né, o poder de quem pôs a mão nisso. Então, existia uma tabela de tipologias de infraestruturas críticas original, era um grande, imenso Excel que ele vai ter que passar por uma última revisada, baseado nas novas tipologias que, inclusive, a Ana coletou na pesquisa, e eu vou disponibilizar também o nosso artigo aqui na íntegra, ele ainda não está publicado. A IPEA, que é a revista Tempos do Mundo, que é uma revista A4, ou seja, é uma nota bastante alta. Foi uma surpresa para mim, é o que eu falei para a Ana, nós não temos nada a perder apresentando, mas ler os comentários dos avaliadores, eu acho que é o que nos dá mais, e inclusive eu vou disponibilizar para vocês os comentários, a última versão em que vieram os comentários dos avaliadores, que elogiam a forma e a metodologia com que a gente trabalhou, né? Então, significa, estamos no caminho certo, é algo que realmente importa ser analisado e ser falado, e se construir conhecimento em cima da nossa perspectiva sobre infraestruturas críticas, né? O nome do nosso artigo é Conectografia e Infraestruturas Críticas nas Opacas, projeção de poder latente. Ele deve ser publicado aí no máximo até o final do mês de setembro, né? Vai estar online pela revista do IPEA, mas aqui está um resuminho do que a gente pensou, né? Então, foi analisado. Primeira coisa que a gente fez uma proposta de um recorte histórico, né? E isso foi até a última versão, os próprios pareceristas do IPEA fizeram sugestões sobre esse recorte histórico, sobre as fases, né? Então, tinha aquela coisa, vai falar período colonial e depois processo de independização das colônias africanas, porque nós trabalhamos com as opacas, né? Nesse contexto, como é que era? A gente conseguiu perceber a relação desses países que exportavam essencialmente não só matéria-primas, mas a questão dos navios negreiros, como a estrutura que foi constituída para isso. Então, existe um olhar para quem quiser se debruçar sobre isso no futuro, baseado nesse levantamento, por isso que eu estou dizendo que a Ana fez. Se você pegar só a costa africana e fazer uma análise só sobre essas infraestruturas da época colonial, pronto, isso já dá um artigo, e assim vai. E aí nós chegamos até agora, até Belton Road. E a qualificação do que é infraestrutura crítica, né? De que maneira essa infraestrutura crítica hoje trabalha para uma globalização e a questão das commodities, né? O Luciano, que não está aqui hoje, tem um outro trabalho dele também, que é a tese de doutorado dele, que ele já fez uma apresentação breve aqui, mas ele está para defender, eu acho que mês que vem, a defesa dele, que ele fala de commodities ilícitas, a produção do Luciano é baseado nessa, é, nessa projeção da commodity ilícita que usa a mesma infraestrutura que as commodities lícitas, né? Bom, outra coisa que nós produzimos, e aí foi junto com o Martim, que não está aqui hoje, quer dizer, eu não sei quem entrou agora, eu não estou vendo vocês, mas enfim, nós apresentamos também um resumo
para o 18º Polar Law, que acontece na região do Ártico, certo? É um evento que é organizado pelos países árticos, mas é para tratar do regramento, da governança dos polos. Então, eles aceitam trabalhos para que se falar de. Eles usam, inclusive, a terminologia de quarto polo, que seria o quarto polo, o assoalho oceânico. O terceiro polo seriam as grandes cordilheiras, seria o Himalaia, seria a Cordilheira dos Andes, enfim. Esses 4 polos, eles aceitam material. E nós encaminhamos um documento falando, o nome do nosso artigo para trabalhar com infraestruturas críticas nos vazios estratégicos, mas um caso específico da conectividade dos cabos submarinos, ou seja, o uso do assoalho oceânico como um caminho, como um espaço utilizado pela infraestrutura crítica da área de tecnologia, certo? Fomos aprovados, estamos eu e o Martim agora numa batalha campal para conseguir ir, um dos dois ir para lá, né? Vai ser em outubro, na Groenlândia. Detalhe é esse. Por isso que nós estamos numa batalha. Caso não consigamos ir, não tem problema algum. A partir do momento que o resumo é aprovado, o artigo não, esse documento, ele depois é detalhado pelos autores e ele se converte em um capítulo do livro do evento, do seminário do 18º Polar Law. O ano passado, eu encaminhei, eu também tenho um documento que eu já havia participado do 17º, e é para trabalhar, eu analisei a perspectiva da presença chinesa nos polos, né? E a infraestrutura da diplomacia científica que a China constrói, constituiu, né? Tanto no Ártico quanto na Antártida. Nós tivemos essa aula binacional, né? Que foi em abril. Eu aqui ainda não estava semi-morta, porque foi nesses dias aí que eu peguei uma bereba em Brasília, que jurava o médico que não era Covid, fiz todos os exames, os testes, não dava nada, mas e aí, fez outros exames e era, pensa, H, letra, números, blá, 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 uma coisa horrível, horrível, horrível. Nesse dia, eu tenho certeza, meu aniversário foi dia 3 de maio e eu falei, eu não vou chegar no próximo, não vai rolar. E esse evento foi um poucos dias antes, né? Então, que bom que deu tempo antes de eu falecer um pouco e voltar para a Terra, porque foi um horror. A repercussão desse nosso. As meninas que estão aqui, que chegaram aqui, tem tudo a ver também com os dias que eu passei antes, né? Em Brasília, para a Madu principalmente. Tem outras meninas, a Natália, por exemplo, que não pôde estar aqui hoje. eh, que pediram para ingressar no grupo foi baseado nesse evento. Então, a repercussão dessa estratégia, eu quero repetir ela, eu quero ver de que forma, e aí conversar sim com o Luiz, com o Mariano, de que forma a gente pode apresentar o grupo nas classes das universidades da Argentina, né, e do Brasil também, agora que eu vou ter acesso à Unicamp e à USP, tá? Então, essa é uma estratégia de sucesso. Estão as meninas aqui para comprovar e vamos repetir. E o tema foi espacial, mas não só, né? Bom, participamos de um edital da FAPESP, que a ideia era um projeto, foi estruturado um projeto que era para trabalhar na Península Antártida, trabalhar a viabilidade da eletromobilidade e energias renováveis, ou seja, de você fazer a conversão energética na Península Antártida, ou seja, nas infraestruturas críticas que estão na península. Esse projeto ele vai ser desenvolvido, né? Ele foi apresentado à FAPESP, uma minuta dele, um resumo. Nele estão participando, né? No caso inicial, tinha que ser para mandar de forma mais bruta um resumo para ver se aprova e passa para a próxima etapa. Então, foi o meu currículo, o do Mariano, da Laura Bogado, do Eduardo Williams e na Unicamp, da professora
é, da professora, meu Deus, Consani, é o primeiro nome dela, é Flávia. A professora Flávia Consani, ela tem um laboratório de eletromobilidade dentro do Departamento de Inovação que funciona dentro do Instituto de Geografia da Unicamp, né? Então, a Flávia, a área dela é eletromobilidade. E por isso que casou, né? A ideia chama Leve o laboratório. Então, podemos começar a pensar, a produzir coisas com ela, até que se aprove. Esse recurso da FAPESP, vocês podem imaginar disputa para conseguir esse dinheiro, né? No nosso caso, que foi a proposta para um projeto temático, a gente está disputando com 2,5 milhões de reais, né? E aí tem outras categorias, mas a intenção foi mandar um projeto temático. A chance da gente ganhar e passar para a próxima etapa, eu vou dizer 50%, 50%. Por quê? Nós não somos, nenhum de nós era da universidade, de uma universidade paulista. Esse é o Fundo de Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo. Só tendo a Flávia, eu acho que eles não vão prestigiar só a Flávia, mesmo porque a Unicamp tem um monte de dinheiro que ela recebe da FAPESP. Mas o nosso projeto é tão inovador e tem uma segunda inovação, o fato de terem outras universidades argentinas participando junto. Então, a gente tem La Plata, no caso do Mariano, vindo com a UBA e com o Luján, e eu, que estou um pouquinho em La Plata ainda, um pouquinho no Rioja, e agora estou na Unicamp, então eu não estava. Então, se existe alguma coisa para dar errado, é isso. Mas não é, isso é só uma rodada. Ano que vem tem outra chamada e outra chamada, então nós temos que nos organizar agora sim, fazer um currículo pesado, detalhar o máximo possível a nossa proposta e submeter na próxima, porque é um edital para a Antártida, específico para pesquisa na Antártida. E um detalhe, eles não pagam quem quer, eles não dão dinheiro para quem quer ir à Antártida pesquisar. Por exemplo, eles dão dinheiro para construir um laboratório, se quiser. Mas ir à Antártida não. E o nosso trabalho era totalmente feito em casa, né? Modo de dizer. Não precisava ir em terreno, vamos dizer assim. Bom, tem uma outra edição especial da revista no IPEA também, que fala a respeito do BRICS, que era uma proposta do BRICS, tá posto lá, é diplomacia científica e reconfiguração sistêmica, o BRICS na governança dos bens comuns marinhos, polares e climáticos. O resumo está lá para ser aprovado, se passarmos, vamos adiante, né? Esse aqui, eu destaco aqui, na escrita, eu encontrei esse material que eu vou disponibilizar para vocês, que é o Birman, o Polejac. O Polejac é um brasileiro que foi trabalhar na definição das áreas marinhas protegidas, trabalhou junto à comissão que define, né, dentro da ONU, a estrutura da área. A área é a área fora da jurisdição nacional, não necessariamente do BBNJ, mas o espaço físico, o recorte, né? E o Birman faz essa proposta de infraestruturas planetárias, então eu também eu estou passando tudo isso aqui, mas isso vai ser disponibilizado e eu quero começar a pensar com vocês, principalmente para quem está estudando a área da questão ambiental, de que maneira a gente faz uma tabela, né? Começando sempre pela tabela. Quais seriam as infraestruturas planetárias e de que maneira essas infraestruturas planetárias estão ameaçadas pela questão do impacto do aquecimento global, né? Então, a gente tem eventos climáticos extremos baseados em quê? A infraestrutura planetária, ele considera que são os polos, os oceanos, o clima e a própria biodiversidade. E é isso até comentei com o Tiago, talvez a gente começar a pensar em produzir com esse conceito, né? E agregar a esse conceito uma leitura epistemológica mesmo, de que maneira isso se combina com outros conceitos de infraestrutura crítica que nós já definimos aqui.
Bom, para aqueles que gostam e estão vinculados de alguma forma os seus objetos de pesquisa com China, estou colocando aqui à disposição essa chamada para um evento que vai acontecer no Peru. Ele acontece todo ano, esse ano foi no Chile ano passado, esse ano no Peru, e está com aberta a chamada para artigos, né? E é bastante interessante essa relação com que eles falam a respeito de cooperação acadêmica, né? Para chamar quem escreve sobre isso, sobre desenvolvimento e governança, né? Eh, tudo bem, é financiado também por uma universidade chinesa, é um evento que ele é coordenado agora pela Pontifícia Universidade Católica, mas ele tem a participação da FUDAN. No entanto, a gente está falando, de novo, né, do Sul Global. Então, de que maneira nós podemos propor e pensar uma estratégia de passar a escrever com essa leitura, né, dar alternativas para esses modelos tradicionais de escrita, né, que são meramente descritivos, sim, mas definitivamente não falam tanto sobre cooperação, né? De que forma essa infraestrutura viabiliza a cooperação. É isso que eu queria falar. Bom, Mariana, eu queria que você falasse um pouco do simpósio, né? Da nossa pretensão do simpósio no Rioja, por favor. Bueno, vamos a organizar un simposio internacional para el 28 de octubre. Creo que cae miércoles, ¿no? Eh, yo, cae martes, É martes. sí, martes 28, en el horario de 14 a 20 de Argentina. Simposio internacional, están todos invitados. En esta ocasión es cerrado para los integrantes del grupo y ahí, bueno, vamos a dar difusión y también eventualmente pueden participar profesores de Argentina, invitados, colegas del Instituto Gioja, que es un instituto de investigaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Pero va a estar, bueno, el nombre del evento es nombre del grupo, Infraestructura Crítica en el Atlántico Sur y en la Antártida. Todas las temáticas que ustedes presentaron acá sería interesante y siempre para aquellos que son tesistas, que están desarrollando sus pesquisas en tesis de maestría, de doctorado o también en el marco de postdoctorado. Son instancias interesantes, más teniendo en cuenta que es internacional, para, bueno, exponer, porque una cosa es presentarlo y es interesante porque va a tener una modalidad así de, esperamos que haya, bueno, interacción, no solamente algo expositivo, sino que dejar un espacio de preguntas que sea algo parecido como de un taller para poder interactuar mejor. Es un evento que eh, va a ser, bueno, ahí en el Gioja hay un equipo de teleconferencias para este tipo de situación y va a ser transmitido en vivo por el canal de YouTube de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, así que va a tener una difusión que esperamos que sea interesante. Nos vamos a encargar de la difusión. En su momento vamos a elaborar un flyer y lo vamos a enviar para que lo difundan. Así que bueno, esa es la novedad. Después, a medida que cuando esto siga, digamos, vamos a enviarle las novedades, vamos a elaborar alguna cuando esté elaborado el programa de ese seminario con los expositores, vamos a armar ahí un programa estructurado para enviárselos con los tiempos, etcétera, para poder organizarlo. Lo más importante es que ya tenemos reservada la sala y ya tenemos la fecha.
va a ser, digamos, sobre esta temática y los temas que ustedes estuvieron viendo, así, digamos, están en relación con esto y son pertinentes. Por ejemplo, yo voy a hablar en esta oportunidad específica un tema que estoy analizando, que estoy viendo, que es la hidrovía Paraná-Paraguay, y eso tiene una relación porque tiene que ver con los, con el comercio marítimo y está vinculado con el Atlántico, así de que ahí hay una relación que me interesa destacar. Gracias, Mari. Sí, y la idea es que vamos a poner en el grupo una especie de un formulario para que llenen, para hacer sus propuestas de qué quieren presentar, de lo que quieren exponer, ¿sí? Claro, para que dé tiempo para que todos lo hagan, son cosas cortitas y no mucho desarrolladas, porque es justo para que reciban una mirada de quién está afuera, ¿sí? Porque van a poder tener la oportunidad de tener profes de Gioja y para los brasileños de escuchar los profes de Argentina y al revés lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, que vamos a empezar, es la primera, en nuestro, en nuestro primero ejercicio para que eso después sea el segundo, el tercero y así por adelante. Sí, exactamente, es como el primero de otros eventos que esperamos y que después para el 2026 vamos a organizar otro. Y en esta oportunidad es así muy general, por ahí después organizamos uno que va a ser más focalizado en algún tema particular y bueno, es una excelente oportunidad para nosotros, para conocer más, para que haya una sinergia dentro del grupo y también porque al ser un evento que es abierto, pueden interactuar con profesores, colegas del entorno ahí de la Facultad de Derecho, especialistas que van a estar sobre todo de temas jurídicos, podría venir alguien de otro ámbito, pero en principio sobre gente especialista en distintas ramas del derecho que les interesan este tipo de cuestiones. Entonces, la sinergia nuestra y también de los que vayan a participar y también de profesores ahí de la Facultad de Derecho que los van a escuchar y puede, puede ser puede haber un espacio de intercambio interesante. Sim. Pero vamos, isso a gente vai, ao decorrer do próximo mês, né? Pensar aí quem vai apresentar, o que vai apresentar, né? De que forma Así que até a bueno, gente. para los que puedan y estén interesados, les pedimos que vayan enviando. Esto es bilingüe, así que está perfecto que lo hagan, lo manden, lo desarrollan y lo expongan en portugués. Lo único, esta cuestión que lo hagan de una manera que sea así pausada y en la Facultad de Derecho están totalmente acostumbrados porque siempre hay intercambios, actividades. Entonces, está, está bien y vayan enviando así un abstract, un resumen, para de esa manera nos confirmen los que van a participar y nosotros también podemos hacer una devolución de esos resúmenes y voy a ver si existe la posibilidad, sería óptimo de que eso pueda ser publicado también en algún acta. Sí, y vamos a dar, va a tener el certificado, así que es una idea que, y queremos escucharlos también, que pueden tener ideas para esto, de qué forma se presentan, si hacemos con preguntas, no sé, podemos pensar. Y voy a poner en el grupo como un formulario para llenar. Ahí pongo su nombre, un abstract y, y su CV, su currículum, un link para su CV, ¿sí? Bom, só para colocar esses eventos agora, de que forma a gente pode submeter isso?
existem 3 revistas no Brasil que têm uma relação com aquilo que a gente debate aqui, né? Então, a carta, a que eu selecionei aqui, a Carta Internacional, a revista do Instituto de Estudos Avançados da USP e a Monções. Claro que se vocês têm alguma outra revista, mas que a gente possa buscar revistas com um grau de impacto. Eu sei que isso está sendo revisado. Na Argentina, isso não existe da mesma forma que tem no Brasil, que é a Qualis, né, a plataforma Sucupira, enfim, que dá pontuação em notas para as revistas. Então, a gente tem que pensar de que outra maneira a gente faz, só que na Argentina tem a questão de produção acadêmica vinculada à produção, à publicação de livros. Então, nós podemos pensar uma operação é, combinada, vamos dizer assim, né? Então, pegar uma carta internacional, uma instituto, uma do IEA da USP, e a revista Monções, e nos dividirmos ou trabalhar em duplas, né, ou trios, até 3 autores, essas revistas permitem até 3 autores, e produzirmos artigos, e aí sim, artigos científico, acadêmico, daquele mais específico. Porém, é o que o Lucas está dizendo, existem outras para a questão espacial, astropolíticas, que a gente pode, evidentemente, se colocar aí, né, já na busca. E uma vez mais, a gente tem um contexto, né, para definir os nossos marcos, as nossas lentes teóricas. Se a gente vai trabalhar com uma análise dessas infraestruturas, fazer análise de estudos de caso comparado, ou só um relato, sem ser necessariamente um caso comparado, né, seja da área espacial, da área de ferrovia, da área de rodovia. É, e o impacto dessa revista sobre o currículo de vocês, porque é isso que eu quero me preocupar, sabe? A partir de agora eu quero começar a pensar o trabalho, o material, o que nós desenvolvemos entre eu e a Ana, e o que eu venho desenvolvendo junto com o Mariano e com o Luiz Castilho, né, que não está aqui hoje, é justamente um exercício que eu acho que a gente já está no ponto de se arriscar um pouquinho mais, né? Com vocês de novo, em 2, em 3, e 2 de vocês e um de nós, sem problema algum. E publicar em inglês, sim, publicar em espanhol, publicar em português, as 3 aceitam nas 3 línguas, então também não tem problema da gente enveredar por esse caminho. Os temas a gente vai criar a novidade, né? Nós temos que pensar se eu quero que vocês leiam o artigo que eu e a Ana produzimos, leiam os comentários dos pareceristas, para a gente daí explorar ainda mais aquilo que foi elogiado, vamos dizer assim, tá? Bom, então essa é uma ideia. A minha intenção é que a partir de agora a gente tenha realmente as reuniões, elas vão ou sim acontecer uma vez por mês. Se quem não puder participar, assiste depois o vídeo, vai ter sempre uma demanda para cumprir, então, por favor, se atenham a isso, para a gente começar a rodar esse grupo de uma forma mais. Até reuniões paralelas, sabe? Se a gente tem em específico. Eu já fiz uma reunião com cada um de vocês, como se fosse uma entrevista, mas não foi, era para tentar tirar de cada um qual era a sua vocação realmente para aquilo que tinha vontade de escrever. Então, por exemplo, hoje eu me sinto muito confortável em estar pronta para entender o que o Arthur e entender os combinados, né? Por exemplo, a Ana, é, é- é- eu tenho absoluta certeza que ela tem que conversar com o Arthur. E hoje, o Tiago com a Pamela, e assim, pensando no imediato, 1, 2, 3, só que a gente, de novo, pode fazer uma nuvem de palavras e cada um fala, olha, o meu combina com o seu, ou coisas que vocês nem estão pesquisando agora, mas têm intenção de, né? Por isso que eu falo, pensa em sonhos, coisas para frente.
Aí tem um detalhe, eu podia até ter invertido essa pauta. Conversei um pouco com o Luiz, conversei um pouco com o Mariano, mas a ideia é o quê? É que a gente também produza da forma como na Argentina isso não é difícil, né? Não tem, de novo, não tem a Qualis aqui, mas se a gente quiser construir um primeiro livro com um capítulo escrito por cada um de vocês, ao invés de um artigo, isso é possível. E eu busquei já, no Brasil existem nas FAPESPs, na FAPDF, na CAPES, recursos para a publicação desses livros. Então, a gente tem, de novo, um grupo com um tema extremamente heterogêneo, mas não, né, embaixo de um guarda-chuva de coisas que interessam e tão pulsantes. A gente precisa falar de infraestrutura, principalmente baseado na estratégia, na segurança e defesa, nos eventos climáticos extremos, na resiliência, redundância e sinergia, são as três palavras-chave desse grupo. Desde o primeiro dia a gente fala disso. E como que a gente consegue constituir, então, um livro para isso, né? Amanhã eu tenho uma reunião com o editor de uma editora do Brasil para começar a fazer essa sondagem e ele vai me explicar certinho quais são todos os passos. Então, até o custo, quanto é que custa um livro desse, a tiragem, se é um livro, para eu poder depois buscar os editais que tem no Brasil, e são muitos disponíveis, né? E aí a gente pensa como produzir. E o último ponto de pauta, depois eu quero abrir para vocês o que vocês tiverem dúvida ou sugestões, né? Em maio do ano que vem, o professor Milton Santos completaria 100 anos. É uma pessoa, não só pelo fato de eu ter sido aluna dele desde o primeiro ano da universidade, fui monitora, enfim, né? É uma pessoa que me formou. Não só do ponto de vista acadêmico, mas também como pessoa, um exemplo. E eu resolvi fazer uma homenagem, né, a ele, mesmo porque a minha tese foi estruturada baseado nas teorias e conceitos propostos por ele. Então, eu fui até a Unicamp, conversei com a professora Flávia Consoni, e ela me deu total abertura para a Unicamp disponível. E por quê? Porque a minha ideia é levar, construir uma exposição que faça uma homenagem ao Milton Santos, que traga a psicosfera e tecnosfera, que são dois conceitos que ele cria, né? E para Milton Santos, infraestrutura é tecnosfera e psicosfera é inovação. Então, é dessa forma que eu trabalhei na minha tese. E eu quero trazer a Antártida, como que eu fiz essa leitura da Antártida, das infraestruturas que existem na Antártida, baseado, de novo, no material que eu encontrei, né? E aí vocês, acho que a maioria que não sabe, existe um arquivo público na Argentina, existem vários, mas tem um que tem um acervo diplomático, então a maioria aqui é das RIs. Vocês podem imaginar que eu achei um cofre de um tesouro. São arquivos de cartas e material diplomático trocado antes da assinatura do Tratado Antártico, que contam uma história pré-história do Tratado Antártico, das relações e pressões e jogo de poder sobre o Atlântico Sul. E aí que desdobram nas pressões e principalmente dos Estados Unidos e do Reino Unido. Isso está registrado em material diplomático escrito, alguns escritos à mão, são pareceres de diplomatas argentinos para os seus respectivos presidentes, são pareceres de diplomatas argentinos para os respectivos chanceleres, contando qual era a estratégia que o Brasil estava adotando em relação a isso. Isso não está em nenhum lugar. Isso está acervado, eu vou numa próxima reunião, eu vou mostrar para vocês. Eu tirei mais de 6.000 fotografias. E aí eu consegui, no Brasil, nessa minha última ida, um patrocínio
para comprar um scanner. E esse material vai ser escaneado. E a Universidade de Buenos Aires vai ter uma cópia desse material. A Universidade de La Plata vai ter uma cópia do material. A Universidade de Brasília vai ter uma cópia do material. A Unicamp vai ter. E aí, o lançamento desse material para ele ser amplamente difundido. Porque, infelizmente, também estamos tendo um problema aqui da Argentina desse material desaparecer, porque ele conta uma história que não existe. Existe uma possibilidade, né? E eu e o Mariano, nós temos muito medo disso, que esse material simplesmente desapareça. Eu tenho as fotos, ótimo. Só que quanto mais universidades tiverem acesso a esses tesouros, e atrás desses devem ter outros arquivos. Eu pesquisei Antártida, mas são milhares, milhares, milhares de documentos que tratam do Atlântico Sul, que tratam da época de descolonização da África. Então, os opacas, né? Antes de ser os opacas, era o quê? Qual era a relação desse Atlântico Sul na íntegra, esse recorte espacial? Então, o registro histórico desse material, então, o centenário do Milton Santos vai servir para tudo isso. Vai servir para o grupo ser difundido, de que maneira o grupo, esse patrimônio diplomático vai ser amplamente divulgado para todas as universidades. A exposição é por quê? Porque é uma exposição fotográfica? Não, eu vou montar, eu vou desmanchar minha tese em painéis, em que o primeiro, depois eu vou explicar para vocês com mais calma, são 48 painéis, então eles vão contar a história, a biografia do Milton Santos, os conceitos que ele traz, vou mostrar, vai ter amostras desse material que foi encontrado, vai ter uma coleção de painéis falando a respeito do Programa Antártico Argentino, e uma outra coleção de painéis falando do Programa Antártico Brasileiro, e vai vincular esse antes, essa pré-história, né? Os heróis antárticos, enfim, tem tudo isso está sendo pensado, estruturado. Vai ter um momento em que a gente vai colocar o que hoje se produz de inovação. Então, se pensar a psicosfera antártica, esses dados são gerados e ficam com quem? Se a gente for pensar de patentes, fungos, algas, peixes, o que é descoberto lá? Essa patente é um bem comum da humanidade porque é gerado em um lugar que é um bem comum da humanidade. Né? Se a gente for atrás do BBNJ, do acordo, né, das áreas fora da jurisdição nacional, teve um evento agora há pouquíssimo tempo do CONICET, que fez um mergulho eu vou passar, posso colocar isso no grupo também. É fascinante o que eles conseguiram mapear, sim, mas para quem, né? Então é assim, é biodiversidade para quem? Vira patente para quê? Então, mostrar isso, a ideia dessa exposição é algo muito maior e é pensar como ele pensava, né? Essa interdependência de conectar críticas, principalmente, porque ele construiu tudo na crítica. Meu único desafio ainda está sendo encontrar alguém na Universidade Federal da Bahia, então estou pondo todo mundo à busca de encontrar um professor, né? Minha ideia era que isso também fosse para lá. Já está fechado a Unicamp, a USP, dia 3 de maio, abertura. Em maio sai da Unicamp, abre na UNB também. A Federal do Rio Grande do Sul já aceitou, inclusive o FR, as letras estão misturadas, agora que eu vi. A UBA vai ser no Instituto Rioja. Ontem eu fechei a Universidade de La Plata. Me resta o Ushuaia e eu e Mariano temos que encontrar um quem lá para essa exposição ir para lá e definitivamente talvez ficar por lá, né? Porque é de lá que saem os navios científicos e então a intenção é mostrar que existem dados históricos, pré-históricos,
dados de inovação e tecnologia e que a Antártida tem, o Atlântico Sul tem esse poder e vamos contar para todo mundo, né? Enfim, é isso. Falei demais para variar um pouco. Quem? Quem vai calar meu bico? Pronto, não falo mais nada. Sugestões, críticas, o que for. Ninguém? Bueno, yo aprovecho para comentar el artículo ese que enviaste, que compartiste, Laura, este Atlántico sobre las opacas, estos conceptos, estaría bueno, eh, no como una bajada, como un lineamiento, pero sería interesante, bueno, que lo leamos, que lo estudiemos todos por estos conceptos que trabajó tanto Laura en base a la lectura de Milton Santos y también otros autores relevantes como Marta Becker, eh, para, bueno, apropiarse y compartir, digamos, como un marco o una serie de conceptos en común, que son bueno, el, la psicosfera, la tecnosfera, aplicado al Atlántico Sur, pero que puede ser también aplicado a otros ámbitos perfectamente, y eso también está presente en la tesis de Laura, en la tesis doctoral y también en la tesis de maestría, que está en relación ese artículo con esa tesis que también le llevó a Laura muchísimos años de trabajo y justamente por eso todo ese estudio en profundidad estaría bueno, bueno apropiarlos para los fines de cada uno porque son interesantes y también como para compartir un mismo marco, ¿no? Porque también puede ser aplicables a temas que estaban viendo ustedes, por ejemplo, la cuenca del río, bueno, la cuenca del Amazonas, seguro, ahí también, porque eso está en la tesis de Laura. Y también, bueno, está la Antártida, ahora lo está viendo en el Sopacas, está la Patagonia, ¿no? Así es que es interesante como, como conceptos que son muy novedosos y también muy interesantes para la aplicación a nuestras líneas de pesquisa. E Mari, como yo comenté que la idea es poner ahora todo en un drive, ¿sí? Y dejar ahí a disposición y con carpetas que tiene que ver de dónde sacamos los conceptos, ¿sí? Porque eso de que estaba hablando con Tiago, que infraestructura planetaria, ¿de dónde salió esto? Y andamos a buscar en la bibliografía de los que citamos, ¿sí? Y bueno, Y vai que también hay esa- conceptos de lo que ustedes estuvieron exponiendo que también es interesante para compartir todos. Creo que es un valor, por ejemplo, esto de civilización ecológica, ¿no? Con el concepto de sustentabilidad que de Occidente, eh, con, dentro de lo que es lo ambiente, con el paradigma este de la modernización ecológica y que se presentan como conceptos que son universales, pero el mundo no es un universo que es un pluriverso y ahora eh, donde no hay una sola civilización, sino que hay otras que son varias y este concepto de desarrollo sustentable que surge en Occidente, pero que pretende un alcance universal, es interesante ver en los términos culturales cómo lo resignifican de los chinos. A mí me resulta muy sugerente, muy interesante para ver una civilización distinta, conceptos que, que tienen una difusión global, pero que pueden ser apropiados de una forma y resignificados, ¿no?
Bueno, en la origen del grupo, no sé si te acuerdas, no sé de quién estaba acá desde el principio, yo en el segundo turno de este grupo, ¿no? Eh, yo había pensado, voy a hablar en português. Eu tinha imaginado uma seguinte estratégia. Podemos pensar se ela ainda pode ser válida. Vou pegar específico tecnosfera e psicosfera. Então, existe um livro do Milton Santos em que ele fala a primeira vez sobre isso, certo? Que é Natureza do Espaço, o livro. É de 1996. Só que isso não é estanque, não é só isso, né? Essa ideia foi construída e é engraçado porque acho que uns 2 capítulos antes dele especificar tecnosfera é isso, psicosfera é isso, ele faz uma matriz, ele tem uma matriz que ele mostra que ele tirou de um livro de um autor chinês. E eu nunca consegui encontrar esse autor. E se você pensar como esse autor, hoje, eu lendo muitos autores chineses, eu vejo refletido, por exemplo, a teoria da relatividade que os chineses usam para analisar as relações internacionais. O que o chinês chama, o que a Najara tem como contribuir conosco de civilização ecológica, por trás disso tem alguns conceitos confucionistas, né? Então, nós temos que ponderar até que momento a gente vai voltar nesses conceitos, mas a minha ideia era a seguinte, era que cada um de nós, mesmo que não conhecesse do tema, né? A gente voltasse, e aí cada um agarra um conceito e fala, bom, então eu vou pesquisar esse até ver onde eu chego no seminal dele, né? Então, tecnosfera e psicosfera, eu sei que é Milton Santos, está na página 273, se eu não estou enganada, do Natureza do Espaço, pronto. Né? Eu sei que ele construiu isso baseado nas leituras que ele fez, inclusive de confucionistas. Esse, por exemplo, de infraestruturas planetárias, todo, já dando o abacaxi para o Tiago descascar, mas é quase isso, sabe? E cada um, a gente faria uma lista de conceitos, são 2 coisas diferentes, né? Uma é a nossa fechar, coisa que eu acho que a gente não vai conseguir nunca, a nossa grande matriz de infraestrutura. Então, ou seja, eu vou colocar no Drive esse portal do Excel, e aí cada um de nós vai, de vez em quando, falar, não, isso será que é infraestrutura? É a pergunta original do Tiago, inclusive, né? Um rio é uma infraestrutura? A hidrovia é uma infraestrutura, como que o rio não é, né? Um parque, uma área de reserva, uma área protegida é uma infraestrutura, Laura, pro Milton né? porque são tudo Então, coisas, ou são coisas ou são essa- objetos. exatamente. Então, e que transformam o espaço, dão uma nova categoria ao espaço. Então, por exemplo, de cada um de nós, eu acho que se a gente, minha sugestão, né? Castillo, a hora te veo. Buenas noches, mi querido. Não havia visto que estava aí. A minha proposta seria essa, para a gente separar alguns desses conceitos que eu trabalho, óbvio, né? Então, colocar a minha tese, a minha dissertação para vocês, isso sem dúvida nenhuma, colocar essa planilha, mas também colocar esse material que fala, bom, daqui Berta Becker tirou isso, daqui Milton Santos tirou isso, tá? Isso é passivo entre nós, tá todo mundo é pacificado entre todos nós que isso não produz nada, ou quando a Najara explicar para a gente o que é civilização ecológica e ela disser para a gente de onde veio, a gente vai poder ter noção de falar, nossa, mas isso também conversa com... E aí vamos, né? O que vocês acham da sugestão? Não sei. Ou outras sugestões, né? Laura, ¿sabes cómo se llama el libro ese de la matriz del autor chino? Porque por ahí yo lo puedo buscar y tal vez lo pueda llegar a localizar.
Natureza do Espaço é o livro do Milton Santos e A Matriz do Sí. Chinês, acho que é página 174, se eu não estou bem maluca, mas eu coloco no grupo, eu faço um Bueno, recorte. mandalo después porque yo voy a... Eu vou mandar o livro e vou mandar o recorte. E outra, nem ele fala o nome do chinês, o quadrinho está lá, ele põe na nota fonte, que é o autor chinês, e aí você vai no livro inteiro, na bibliografia dele, e não tem. Então, olha, o Milton Santos não passaria nas normas da BNT. Ai, ai. Bom, sugestões, gente, vamos. Não, isso é sempre um monólogo, eu não quero isso. Ana, não tem ideias? Não, achei tudo muito fascinante. A menina das tabelas maravilhosas. É tudo muito fascinante. Rodolfo, Quedaste muteada, Laura. para gente, Rodolfo, Oi. você, que eu acho que você é o que. Tudo bem, você tem uma meta de trabalho, de pesquisa, né? Eu não sei quanto dessa questão teórica te impacta no teu trabalho, eu acho que não tanto, mas no quanto você vai escrever, né? Entender que tem autores que se obrigam na vida a criar um conceito, a criar uma metodologia, a criar uma lente de análise. O Carlos criou a metodologia das cartinhas, que ele vai compartilhar com a gente um dia. E para você, isso, como que você percebe isso na tua produção, quando você vai escrever? Nossa, é uma coisa meio difícil de responder. Eu não falei que a vida era fácil. O cara que põe foguete, satélite, que estuda como que o satélite. Não. Então, essa conexão com o objeto, né? O que é real, o que é tangível, palpável, né? O quanto isso demanda teoria, né? Você falou que está fazendo ciência da computação agora, né? Engenharia Enfim, da computação. engenharia da computação. Uhum. É. Existe um autor, que eu vou colocar ele aqui, para nós também. Eu sou suspeita, porque eu leio os chineses para baixo, para cima, para cima, para baixo, mas existe um autor das relações internacionais, que faleceu agora há pouco tempo, que chama Joseph Nye, e ele, junto com um outro autor que chama Kyo Hein, criou o conceito de interdependência complexa, né? Quando você usa a interdependência complexa para falar de eventos climáticos extremos, você consegue amplificar esse conceito, né? Eu imagino que para a computação, a teoria dos sistemas, né? Eu acho que é algo que você aplica na prática, né? Que são as Sim, redes neurais, enfim, é neurociência pura, eu acho, né? Um sim, dia eu vou sim. estudar ciência da computação porque eu vejo por esse lado. Aí, por exemplo, a gente tem autores como o Capra. O Capra também é um neurocientista, é um físico, e ele está fazendo o quê? Trazendo todas as teorias que eu gostaria muito que vocês passassem a dar uma olhada também. Tem um material incrível que ele está produzindo. Ele está trazendo a física. Você quer uma coisa mais abstrata do que física? Eu acho que não tem, né? Mais do que engenharia. E ele traz Mas, isso para a questão ambiental. Então, a nossa ideia aqui é conseguir fazer essas misturas, né? Não só porque somos muito diversos do ponto de vista
das nossas formações. Metodologicamente, acho que a gente até tem a mesma de aprender como que faz um artigo científico. Tem que fazer um resumo, tem que procurar uma pergunta de pesquisa. Eu tenho que ter um argumento provisório, esse argumento depois. Mas eu contribuo como com isso? Fazendo essa ligação entre diversidades de epistemologias e de ontologias, né? Não tenho certeza aqui se todo mundo teve bons professores de metodologia a ponto de falar, nossa, aprendi um monte. Não, eu só fiz o curso para poder tirar do caminho, tinha que cumprir o crédito, porque tem isso também, né? Quantas vezes vocês fizeram metodologia? A gente faz metodologia desde que a gente aprendeu a ler e escrever, né? Quando a gente começa a aprender uma língua diferente, no caso da computação, uma linguagem diferente, um código diferente. Então, são coisas que eu acho que esse grupo a gente poderia começar a se provocar entre nós, sabe? Porque disso aqui eu não tenho ideia do que eu estou falando. E eu te provoquei bem por aí, porque eu acho que eu sabia que você ia falar, você tá louca que você está perguntando. E esse grupo, ele chega a ser eclético também. E como você falou, todas as ciências elas estão se combinando atualmente, até partindo mais para a área de ciências aeroespacial, esse pensamento multidomínio, onde tudo se conecta, se interconecta. Não vai ter um profissional que vai ficar numa área só e vai continuar fazendo só aquele trabalho de sempre. Na parte da Antártica mesmo, porque a ciência da computação, vou puxar um pouco de sardinha também agora, engenharia, ciência, os sensores que na parte da eletromobilidade, eu acho que não tem como fugir dessa fusão. E Tá mudo. fusão ou combinação? E aí volta para a palavra interdependência. Porque fusão parece uma coisa que um elemento perde, né? Perde a sua Seria uma essência. combinação melhor. Porque a gente não quer aqui de forma nenhuma escrever nada que anule o que está escrito, o que está dito, muito pelo contrário, a gente quer encontrar novas lentes, né? Então a gente tem nos objetivos do grupo, né? É colocar o Taranto que não está aqui hoje, né? O Taranto, ele toma conta de Itaipu. Ele é um militar de alta patente que a visão dele é estratégica em cima de um dos maiores, da infraestrutura crítica, mais crítica do território brasileiro. Eu acho que é isso. E hoje o território paraguaio, Eu né? concordo. Então, o Taranto, ele é o ele é o homem de Itaipu. Olha a responsabilidade. Aí, se você chegar para o Taranto e ele não está aqui para se defender, e eu quero que ele assista, e amanhã eu vou brigar por ele que ele não veio. O dia que o Tiago falou que o rio. Lembra disso, Tiago? O Tiago falou que o rio, que a floresta era uma infraestrutura, o Taranto mas não aceitou, mas de jeito nenhum. De jeito nenhum. Não, o rio não. Ele entende que é o concreto, né? Então, aí, vamos até do concreto para o abstrato. E a ideia daqui, né, não é. E, e, por exemplo, ontem também, Carlos, eu vou dar o exemplo de uma coisa que aconteceu ontem. O Eduardo Williams, que também não está aqui, a gente conversando sobre ferrovias na China. Ele falou: eu me admiro, eu me impressiono como eles conseguiram fazer. E eles fazem tudo com centros logísticos que dali sai para todo lado, né? Bom, eu vou falar para vocês, vão ler a minha dissertação e a minha tese, vocês vão entender como é que o chinês pensou para fazer isso. O Carlos sabe porque ele vive isso na prática, então tem uma empiria aqui nesse grupo também importante,
né? A sua empiria, Rodolfo, é absurda para nós, porque você vive num lugar que a gente nem acessa, né? O Carlos, a mesma coisa. E aí eu expliquei para ele, eu falei, bom, eu falei, sabe por quê? Eu tenho uma teoria que eu acho que os chineses conseguiram fazer tudo isso, porque para eles é tão natural pensar em sistema integrado, em nós, em uma cadeia combinada, eles vivem isso, que é a rede Indra, né? Um povoado, um condado, a rede menorzinha lá da área rural, se ela for combinada com uma outra rede rural, juntos eles se esforçam e produzem, vamos dizer assim, comida, ou então psicosfera, pensando em Milton Santos, uma inovação, e essas combinações, e aí empilhadas, né, geram essa interdependência, mas geram também o que a gente vai conhecer como a rede neural, tem resiliência. Por quê? Porque se uma apagar, se você pensar numa rede neural, né, naquela que a gente olha uma rede, todas aquelas bolinhas que saem e se combinam. A ideia da estrutura da infraestrutura chinesa, de anos já que eu analiso e fico sempre assombrada, é porque eles têm sempre, se uma desses nós apagar, eles têm os outros que dão conta de, de, a resiliência, né? Não, É isso algo é redundância, descentralizado, né? é descentralizado. Uhum. Então, quando a gente fala de civilização ecológica, a gente está falando disso. Eles estão criando milhares de recuperação de área degradada. Se você vai olhar no chão, como fosse o chão de fábrica do processo de eliminação de um deserto, até a tela com que eles põem no chão, você olha, parece uma rede neural. Você fala, mas meu Deus, eles só pensam assim? Até isso você vai da escala do micro para o macro. Então, a rede de satélites, né, se a gente for pensar na sua área, eu que analisei esse processo das ferrovias, mas depois fui olhar a questão das hidrelétricas, das linhas de transmissão. Tudo é redundante. Se um cai, tem outros tantos para. E aí a gente vê, É, se a gente comparar Brasil e Argentina, você não tem redundância nenhuma, né? é igual a rede Bitcoin também. Ela é muito descentralizada. Exatamente. Enfim, mais malucos ficaram vocês, porque a ideia do pluriverso do Mariano, que eu amei, né? Tem uma professora que eu acho que as meninas aqui tiveram aula com ela, se não, Cristine Nui, vocês tiveram aula lá no IREL? Quem está no IREL? Não sei, Najara. Isabela com certeza teve, Arthur provavelmente. Ela escreveu um artigo, que eu também vou colocar lá na pasta, criou o conceito de wordismo. Wordismo, o Lucas. Wordismo para Cristina é o quê? É você pegar todas as camadas de conhecimento que existem disponíveis no planeta. Então, é esse pluriverso que o Mariano falou, mas ela aplica isso dando voz aos entes da academia, né? Que hoje a gente no Brasil até consegue, né, depois que Guajajara e que os indígenas passaram a escrever e se prontificaram a contar suas histórias. Só que ela fala de Pachamama, ela fala de celtas, ela fala de tudo, dizendo que esse wordismo é tudo isso, é esse muitos mundos, muitas lentes, né? É um pensamento complexo, é algo que quando eu leio Capra, eu vejo Capra que eles não se falam, mas eu acho que eles podiam conversar. Então,
eu queria fazer uma proposta para vocês. Eu vou colocar nessa pasta, então, do Google Drive, algumas coisas bem provocativas, e vocês também pensem, falam, nossa, aquele artigo que eu li, sei lá eu quando, entendeu? Que esse me provocou. Então, tragam essas provocações, subam lá no grupo, e aí a gente vai fazer umas trocas, assim, cada um, e aí no grupo mesmo do WhatsApp a gente combina, eu vou ler esse. E aí, por exemplo, quem lê, o Lucas vai ler um, escolhe um lá aleatório e traz para nós, sei lá, uma fala de 5 minutos para dizer, olha, aqui nesse artigo tem esse conceito que eu acho que a gente podia pensar. E aí cada um de nós fazer esse exercício com o que tiver disponível, com o que nós colocamos, nós da coordenação, mas que vocês tragam também. Vamos ver se isso dá certo. Pode ser que não resulte em nada, mas também pode ser que saiam algumas coisas interessantes, né? E a gente saia das nossas caixas, a provocação é essa. Eu quero que o Rodolfo leia Capra agora. Você vai ler Capra. Vai ser novo para mim mesmo. Não, mas é um físico. Ele é da área. Não é porque é físico. Enfim. Bom, gente, foi muito bom estar com vocês. É muita coisa, mas a gente é realmente a gente está fazendo uma coisa diferente. Eu sinto com quem eu converso e trazer essas meninas queridas para cá agora, né? Não sei se elas voltam, só para informar, viu? Pode ser que elas não venham mais, mas tudo bem. A gente busca de volta. Ter essa dinâmica, né? Catício, querido, tá mudo, tá muteado. ¿Cómo estás? Te estaba E escuchando. no, yo no estoy mal. Vos no estabas, yo no estoy. No sé, todos acá tenemos, no sé, un largo camino adelante. Y lo que la enfermedad me dio una otra mirada, ¿sabe? Que yo ahora, mi tiempo es mucho más precioso. Porque yo pensé que iba a me morir, ahí no fui. Bueno, entonces estoy. Y si estoy, voy a atormentar a Ana, Ana, hagamos otra planilla, voy a seguir con este grupo ahí como ustedes quieran, pero tenemos que producir cosas raras, porque de los mismos hay un montón, ¿sí? Y los invito, y las invito. Bueno, me cansé, no voy a hablar más nada, nada. Bueno, Hacemos en un mes una reunión, un poquito menos, ¿no? Puede ser. Y vamos charlando por el grupo de WhatsApp. Bueno, Carlitos, quiero verte en breve. No te vayas, China, quiero verte. Dale, Laura. Si Dale, puede perdón que me poner. agarraron con la camioneta acá en la calle, en la ruta, pero nos vemos en breve. Sí, bueno, no, no pasa nada. Después, Carlos, cuando puedas subir la Sí, sí. grabación para los chicos y voy a me poner en hacer el Google Drive. Bueno, 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 me muchas despido. gracias, Laura. Gracias. Entonces estamos atentos a la próxima reunión y eso lo vemos por el grupo de WhatsApp. Perfecto, ¿O querés que veamos una fecha tentativa? sí. Bueno, Bienvenida, bueno, nos vamos viendo. Madu. Bienvenida, Nayara. Una fecha tentativa, ven, vamos acá. Vemos Gracias, professora. septiembre 18.
puede ser. Vamos a poner en el grupo allá. Dos Yo el fechas. 18 de septiembre voy a estar en Bahía Blanca. Ah, bueno. Es la independencia, festa patria de Chile también. Yo no sé Mira. si, yo quiero ir ver a mi papá en Chile, no sé si alcanzo. Eh, ¿En dónde vive tu papá? cerca de Valparaíso. Ah, mira qué lindo. Sí. 19 va a estar en Mar del, ¿no? En Bahía No, Blanca. también estoy en Bahía Blanca. Sí. La otra semana sí. Vamos a poner 22, 23. Ahí podemos dos fechas y ahí eligen lo que pueden, ¿sí? Yo Sí. prefiero que sea más. Podemos cambiar todo a veces porque tiene personas que no pueden viernes, no puedes jueves. Ahí la próxima tenemos lunes y martes, ¿sí? 22 y 23. Bueno, puede ser. Sí, yo Y el ahí lunes puedo, el martes ahí estoy a las 19 estoy haciendo 11, un curso de fotografía, me cruza con eso. martes y miércoles puede ser. Martes y miércoles Sí, es bueno para vos. yo Luis, puedo ¿cómo el lunes o estás? el Para miércoles. vos, martes y miércoles. Bueno, así que ponemos martes y miércoles, 23 y 24 de setembro. Aí fazemos lá a enquete e mais para frente um pouquinho. A Ana vai ter que me ensinar a fazer enquete. A Ana é a Ana, enfim, é isso. Bueno, queridos, los dejo. Um gusto. Muito obrigada. Bem-vindas, Hasta la próxima. meninas. Até a próxima. Obrigada. Hasta luego. Até. Hasta luego. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau. Boa noite. Tchau.